nosso querido Thiago Baptista. Thiago, que foi responsável pelo design de narrativas do último, eu diria, do último grande lançamento, né, do nosso triplo A, né, carioca, que foi o Deathbound, né? Deathbound é a produção da Trial Forge Studios, um estúdio que tem uma trajetória absolutamente impressionante, né, na construção que realizou para esse jogo. E Thiago teve a oportunidade de contribuir com o jogo, né, na lógica da construção do design de narrativa, né, lá naquele espaço. Thiago, você pode ir para o centro do palco, pode levar o microfone, por favor. Peço, portanto, uma salva de palmas ao Thiago, que está entrando agora conosco. Professor, né? Está acostumado. Eu comecei a carreira em 2016 e o primeiro jogo que eu trabalhei foi o Sword Legacy Homem. Eu fui designer de narrativa assistente. Slide! A microfonia continuou. Vocês querem que eu faça a microfonia? Eu posso fazer também. Slide! Eu posso fazer também. Vamos lá. E agora, recentemente, eu fui diretor de narrativa do jogo Deathbound. Além disso, slide! Entre outras coisas que eu já fiz, eu faço consultoria de narrativa para outros estúdios de jogos. Eu também ajudei a organizar a oficina do playtest de jogos de mesa que a gente fazia lá na... A gente ainda faz, entrou num hiato agora. É um encontro que a gente fazia todo sábado, que a gente faz todo sábado na Rede Jogos, lá no Rio de Janeiro, para fazer playtest e desenvolvimento de jogos de mesa, jogos de tabuleiro, tá? Slide! Então, beleza. Vocês estão aqui reunidos hoje para falar um pouco sobre a indústria de jogos e a gente entender alguns aspectos dessa indústria. Infelizmente, eu tenho um tempo muito curto, né? Eu vou ter somente 1 hora para fazer essa palestra, mas eu juro que é um conhecimento muito grande. Eu vou tentar, nessas 2 horas que eu tenho, fazer esse, tá? Mas eu prometo que eu vou fazer o máximo para não passar das 3 horas que vocês me alocaram para essa palestra, tá? Mas enfim, então roteiro de jogo, né? Vocês vieram aqui falar sobre narrativa para jogos, né? Vocês provavelmente, quem joga frequentemente aqui, que você considera um gamer, show de bola, uma galera aqui, certo? Provavelmente vocês têm alguma história de jogo que vocês curtem mais, né? A galera que curte, por exemplo, jogar, sei lá, The Last of Us, né, ou um Life is Strange da vida. Vocês têm alguma história de jogo que vocês consideram que marcou a vida de vocês, e provavelmente vocês imaginam, né, que a pessoa que faz a narrativa de um jogo é o roteirista do jogo, certo? Que é assim que é no audiovisual. Você tem o roteirista do jogo, você vai ter o roteiro do jogo. E aí vocês querem saber aqui como é que faz roteiro de jogo, certo? Tem uma péssima notícia para vocês, slide. Não existe roteiro de jogo. Slide. E é isso, gente. Muito obrigado. Eu queria agradecer ao Marcos pela presença aqui, tá? Muito obrigado. É isso. Não, peraí, calma. Vamos sério, vai daí. Slide. Por que eu tô falando isso? Quando a gente pensa em roteiro, tá? No audiovisual, quem é que conhece roteiro de audiovisual? Quem conhece assim? Já viu o roteiro? Trabalha com roteiro? Show de bola. No roteiro do audiovisual, tá? Isso aqui é um formato de roteiro que a gente chama de Master Scene, tá? Que é o padrão de Hollywood, tá? Não são todos os filmes que usam esse padrão, mas esse é um padrão comum na indústria, tá? Que ele tem uma certa formatação. Vocês podem ver que a gente tem aqui Courier New 12 com espaçamento de 2 polegadas, esquerda e direita. E aí você tem alguns elementos nesse roteiro, né? Você tem um cabeçalho de cena, exterior Rio de Janeiro noite. Você tem a descrição da ação, você tem diálogo, né? Geralmente, quando você usa esse formato, que é o mesmo formato que você usa para fazer um filme de ação, um filme de suspense, um filme de romance, de horror, certo? Alguns documentários usam esse formato, mas aí já é uma discussão um pouquinho mais complexa dentro do audiovisual, mas geralmente é esse formato. Quando você tem esse formato, você tem uma previsibilidade, né? Você pode dizer, por exemplo, que uma página de roteiro usando esse formato equivale a 1 minuto de coisa filmada. Então, você tem um roteiro de 90 páginas, você vai ter um filme de mais ou menos 90 minutos, certo? E tem uma outra questão. O roteiro é um documento em prosa, não é? E ele vai descrevendo as coisas que acontecem. Então tá aqui, Digão, 32 anos, playboy, nananana, sai do prédio pela portaria principal. Ele fala ao celular enquanto se dirige ao estacionamento. Ele vai lá e fala essa frase aqui. Ou seja, toda vez que você for ver esse filme, ele sempre vai sair do prédio pela portaria principal, depois ele vai falar ao celular enquanto dirige para o estacionamento e vai falar essa frase aqui. Certo? Isso é um roteiro de cinema. O problema é o seguinte, slide.
Se a gente tivesse um roteiro para jogo, o mesmo roteiro que serviria para esse jogo aqui, será que ele serviria também, slide, para esse jogo aqui? O que vocês me dizem? O que vocês acham? Tem um problema, né? Slide. Tentar ser rápido. Porque eu só tenho 4 horas para fazer essa palestra. Vamos lá. A coisa que mais se aproxima de um roteiro, no sentido do audiovisual, dentro do jogo, seria mais ou menos isso aqui, uma aventura de um RPG de mesa. Quem nunca jogou RPG de mesa aí? Mas sabe mais ou menos como é que funciona o RPG de mesa, né? Show de bola. Isso aqui, por exemplo, é uma aventura do Dungeons and Dragons, que é um tipo de RPG de mesa, não são todos os RPGs de mesa que usam esse paradigma, tá? Mas aqui é uma aventura que você tem aqui uma planta baixa de uma masmorra, não sei se está dando para ver direito aqui para vocês, mas é uma planta baixa de uma masmorra que está numerado aqui, tá? As salas. Então aqui é a sala 22, aqui é a sala 40 e por aí vai. E aí o que acontece? Slide. Aí o que acontece é o seguinte, você tem número 16, a sala 16. E aí você tem uma descrição do que tem nessa sala. Tá? E aí, né, além de você assumir que não tem uma linearidade aqui, que os jogadores podem ou não entrar na sala 16, e em que momento eles vão entrar na sala 16, você não tem como dizer de antemão, você tem coisas como, por exemplo, aqui está descrevendo o que é esse ambiente, e está aqui, ó, os personagens que obtiverem sucesso num teste de furtividade conseguem entrar na sala de surpresa e têm direito a uma ação parcial. Ou seja, se os jogadores entrarem na sala, se os jogadores passarem no teste de furtividade, vai acontecer isso, isso ou aquilo. Vocês lembram do roteiro de cinema, que eu estava falando, que o Digão, ele saía pela porta principal e depois ele ia para o carro, certo? Mas se fosse um jogo, será que ele ia sair pela porta principal? Será que ele ia tentar sair por outra porta? Será que ele ia se dirigir ao estacionamento primeiro? Será que ele ia falar no celular enquanto se dirige? Ou ia só se dirigir e depois ia começar a falar no celular? Vocês estão começando a perceber o problema da ideia do roteiro? Slide. Então, quando a gente fala em pensar em roteiro de jogo, ou seja, pensar na narrativa de jogo, não basta a gente pegar aquilo que é comum no audiovisual, certo? O paradigma que a gente aprende lá do roteiro de cinema ou do conto, né, da literatura, e aplicar especificamente nos jogos. Porque para a gente pensar nesse roteiro, a gente tem que pensar na especificidade dos jogos. O que eu quero dizer com especificidade? Especificidade é o seguinte: jogos são uma forma de arte. Que é isso aqui, eu não vou. A gente passou da época de querer convencer as pessoas disso e tentar argumentar, não vou perder tempo com isso. Isso é uma afirmação, é uma verdade, acabou, certo? Só que o que faz do jogo ser uma forma de arte diferente de outras formas de arte? Isso é pensar a especificidade do jogo. Por exemplo, na música, pensar o que é a especificidade da música, o que faz a música ser uma forma de arte específica. É a gente pensar, por exemplo, que a música é a arte do som e do silêncio no tempo. O que eu quero dizer com isso? Eu pego o tempo, certo? E aí eu intercalo som e silêncio. Com isso eu crio ritmo. Quando eu intercalo o som com outro som, eu estou tendo a melodia. E quando eu encadeio esses sons juntos, você tem a harmonia. Isso é a especificidade dessa forma de arte chamada música. Se a gente for para as artes plásticas, aí já entrando na seara da minha querida amiga, você pode pensar como forma e cor no espaço. Você tem um espaço configurado e você preenche esse espaço com formas e cores ou ausências de formas e cores, daí você criando a matéria dessa forma de arte, certo? No cinema é a imagem em movimento, em oposição, por exemplo, à fotografia, que é uma imagem fixa, certo? E na literatura podemos dizer que é a linguagem moldada, né? Você pega a linguagem humana e você cria um poema em cima disso, você estrutura uma história em cima disso. Essas são as especificidades dessa arte. Márcio, quanto tempo ainda tem? Mais 5 minutos. Não eram 5 horas de palestra que eu tinha? Vamos lá. Próximo slide. Então eu vou ter que dar uma corridinha, tá, gente? Vamos lá. Então a especificidade do jogo é o que a gente chama de jogar/brincar. Aí deixa eu fazer um parênteses aqui. Ao contrário de vocês colonizados, eu não falo game. Eu não falo esses estrangeirismos desnecessários, tá? Porém, tem uma palavra em inglês, que é a palavra play, que é similar à palavra francesa jeu, que não tem uma tradução específica no português, tá? Porque o play, no inglês, é tanto você jogar um jogo, play a game, mas é você tocar uma música, play a music, a peça de teatro é uma play, né? Então você tem uma variedade maior
de significados para essa palavra. Então, infelizmente, eu vou ser obrigado a usar a palavra gringa, mas não é porque eu sou colonizado que vocês falam game, não. Como é que eu não sei? Game Dev Summit. Summit, né? Enfim. Brincadeira, tá? Vocês, respeito muito vocês colonizados, tá? Mas vamos lá. É o jogar, brincar, slide de forma estruturada, tá? Você tem várias definições acadêmicas do que é um jogo, várias e várias. E todas elas concordam em um ponto, que o jogo tem regras, tá? Então, a especificidade do jogo é o brincar / jogar, né, o play, de forma estruturada através de regras, que é o que a gente chama de gameplay. Mas, Thiago, você não falou que você não está tirando onda que você não é colonizado, você é super patriota, não sei o quê? Então, o problema é o seguinte, geralmente a tradução que as pessoas fazem da palavra gameplay é a palavra jogabilidade, só que a jogabilidade não é uma tradução correta, tá? Porque jogabilidade é a tradução da palavra playability. E aí tem uma discussão o que seria a jogabilidade de um jogo, quão jogável ele é, enfim. Então não é uma tradução correta, e gameplay não tem uma tradução específica, tá? Gameplay é a especificidade do jogo. Slide. Tá? Volta 1, tá? Que significa a gente entender o jogo como um sistema de regras de jogo, que envolve mecânicas de jogo, que envolve formas de interação do jogador com o jogo, né? E envolve toda essa questão do jogador / jogar, né? O fenômeno do jogar. Slide. Tá? Envolve questões como, por exemplo, a agência do jogador, que foi isso que eu levantei com vocês, certo? No filme de cinema, o personagem vai fazer aquilo que está lá no roteiro, sempre. Toda vez que você der play no filme, na série, você vai ver aquela cena acontecendo. Quando você está dentro dessa história, dentro desse cinema, dentro desse teatro, a coisa muda. Porque você não sabe de antemão o que os jogadores vão fazer, certo? Porque eles têm essa agência. Tem a ver com a não linearidade, né, que aí, ainda por cima eu posso fazer as coisas fora de ordem, como eu posso escolher não fazer aquelas coisas, ou fazer coisas diferentes, certo? Isso implica, todo mundo, a maioria de computação aqui, né? Show de bola. Então, se eu falar grafo, todo mundo sabe o que é, né? Beleza. Então, imagina uma linha reta, seria os elementos, as cenas, por exemplo, de uma história acontecendo, cena 1 para cena 2 para cena 3. Quando você está na cena 1 e você pode escolher o caminho que você vai, você começa a ter um grafo, né? Você começa a ter vamos dizer assim, uma árvore, né? Quando você fala de decisões mutuamente exclusivas. E aí você tem até uma questão até de escopo, que aquela história, que era uma história, sei lá, de 1 hora, quando você faz essa distinção, você já botou aí pelo menos mais uns 40 minutos nessa história. Vocês estão começando a entender esse detalhe? Como é que 120 horas de uma história vão caber num roteiro especificamente designado para uma linha de história só, certo? E você tem a questão da linguagem dos jogos, que é aquilo que a gente fala quando a gente está falando em jogos, por exemplo, em power up, em nerfar ou buffar, né? Essas coisas que são específicas daquilo que a gente se referencia com os jogos. Slide. Tá, Thiago, beleza, mas você está falando da questão da natureza do jogo, mas a gente veio aqui para falar sobre narrativa. Beleza, para a gente fazer essa ponte entre esses dois elementos, a gente precisa primeiro consolidar alguns conceitos básicos. Vai lá. A definição de narrativa que eu trabalho é essa aqui, é uma contação de uma sequência enumerada de acontecimentos, tá? Então, isso implica, por exemplo, que uma narrativa pode ser a descrição de um processo químico, tá? Quando vocês estudaram o ciclo de Krebs, por exemplo, né, que transforma dentro da célula, dentro da mitocôndria, transforma a glicose em trifosfato de adenosina. Aqui a descrição desse processo químico é uma descrição de uma sequência enumerada de eventos, então ele é uma narrativa. Tá? Uma dissertação argumentativa, um relato jornalístico, uma análise histórica e, com certeza, também um roteiro de cinema. Tá? Por isso, para tornar um pouquinho mais precisa a nossa discussão sobre narrativa em jogos, tem sempre aquela discussão, por exemplo, Tetris tem narrativa? O que vocês acham? Tetris tem narrativa? Algumas pessoas vão dizer tem, aí eu vou pensar uma definição de narrativa mais ampla. Outras pessoas vão falar, não tem, óbvio que não, cadê? Não tem história acontecendo aí, é só bloco caindo. As duas pessoas estão certas, tá? Porque, de fato, quando a gente pensa em história, geralmente a gente pensa esse conceito de história aqui, que eu chamo de narrativa dramatúrgica. O que é narrativa dramatúrgica? Toda narrativa que envolva personagens e enredo, tá? O que é um personagem? É um agente consciente que toma decisões e que reage ao mundo à sua volta. E o enredo é uma sequência temporal de eventos, com começo, meio e fim, que é influenciada pela agência dos personagens. Então, quando você tem personagem enredo, você tem narrativa dramatúrgica. Aí fica fácil responder.
Tetris tem narrativa? Tem. Ele tem um tipo de narrativa que eu vou falar agora para vocês, tá? Mas Tetris tem narrativa dramatúrgica? Não. Certo? Então, ele, obviamente, ele tem uma narrativa, mas não tem a narrativa que a gente entende, tá? Slide. Pela narrativa dramatúrgica, que é o que as pessoas entendem quando você fala história. Quando eu falo assim, um jogo de história, que provavelmente vocês estão pensando, é nos personagens e enredos desse jogo, certo? Vocês estão pensando na narrativa dramatúrgica. Slide. O problema é o seguinte, toda narrativa em jogo é igual. E aí, slide. Ficou super escuro esse slide, tinha que pegar um slide mais claro. Geralmente, quando a gente pensa, então, em história para jogo, a gente está pensando nisso, né? Na narrativa dramatúrgica, que é uma narrativa que, apesar de você poder interagir com o jogo de várias formas, é uma narrativa que está sempre lá, né? É uma narrativa que dificilmente muda. Então, por exemplo, aqui, Baldur's Gate 3, quem ainda não jogou Baldur's Gate 3, isso é uma vergonha, por favor, saiam daqui e comprem esse jogo. Ele é um caso, cara, assim, muito raro na minha vida, mais de 40, não, mais não, né? 40 anos de jogador, de um jogo com um hype menor do que ele entregou, cara. Eu tinha um hype absurdo por esse jogo, e o jogo entregou mais, cara. Isso é fenomenal, isso é uma coisa que acontece uma vez a cada era, né? E aí você tem aqui o jogo acontecendo, e você tem o diálogo que o personagem fala, e as opções de diálogo, que são somente essas três aqui que você tem para falar. Então, geralmente, quando a gente pensa em narrativa para um jogo, a gente está pensando nesses elementos. E aí, Thiago, tudo bem, eu entendi você dizer que o roteiro, da forma como você entende no audiovisual, não funciona necessariamente, mas, pô, vamos ser sérios. Isso aqui dá para roteirizar, não é? Dá para eu escrever num papel em algum lugar. Então, o que você quer dizer com... Perdão, gente, olha só, uma revelação sobre mim. Momento de revelação. Eu tenho, aparentemente, uma coisa chamada TDAH. Significa o seguinte, eu penso 30 vezes mais rápido do que eu falo. Então, às vezes, eu estou falando, já estou lá no final da palestra, já estou recebendo um aplauso caloroso de vocês e tal, e, no entanto, eu ainda estou aqui, ainda tenho que falar e o meu cérebro embanando. Então, nesse momento, eu vou ter que parar, dar uma respiradinha, para poder continuar. Belezura? Show de boletos? Então, vamos lá. Não lembro o que eu estava falando. Ah, tá. Desse tipo de narrativa, tá? Então, Thiago, pô, dá para você botar isso num papel, certo? Beleza. Para esse tipo de narrativa, até funciona. O problema é o seguinte, a gente tem um outro tipo de narrativa, slide, que é essa aqui. Eu precisava passar esse vídeo. Você consegue passar para mim agora? 30 minutos que eu ainda tenho, né? Tô contando aqui. Tá. Deixa eu só dar um contexto antes de você dar o play. Antes de você dar o play, só deixa eu dar um contexto. Esse jogo aqui... Pausa! Volta lá pro começo. Não perde a graça. Esse jogo aqui é uma cena de um jogo chamado Battlefield 3. Quem nunca ouviu falar no Battlefield 3, tá? É um jogo de tiro em primeira pessoa. Esse aqui é uma sessão multiplayer do jogo, ou seja, são jogadores humanos jogando entre si, tá? Numa partida de que é assim, quem matar todo mundo primeiro ganha, tá? Esse é um jogo que, além de ser um jogo de tiro, você pode entrar em veículos, tá? E um desses veículos é um... Oi? Microfonia. Você vai querer som. Vou, sim. E aí, assistam o que acontece nesse jogo aqui. Vou momentaneamente tirar o seu som da transmissão, tá? É a famosa manobra... Alô? Voltou para mim? Valeu. É a famosa manobra Rendezuki, né? Para quem não entendeu, o jogador estava dentro de um caça sendo perseguido por outro jogador dentro de outro caça. E aí o que ele faz? Ele empina o nariz para cima, né? Até ele ficar no alto, aí ele ejeta. No que ele ejeta, ele pega a bazuca, ele dispara a bazuca, destrói o outro caça inimigo, ele volta para dentro do caça dele e continua jogando, tá? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Como é que eu roteirizo isso? O que vocês acham? Tem como roteirizar um negócio desse? De fato, pensando no sentido de roteiro tradicional, não, óbvio que não tem como roteirizar isso. Mas pensem comigo.
esse jogo ele não surgiu do nada, certo? Ele teve uma equipe de desenvolvedores desse jogo, ele teve game designers também, que eu também gosto de chamar de ludoístas, certo? Que foram lá e criaram alguma coisa, certo? Foi o roteiro que eles criaram? Não. Mas o que eles criaram? Eles criaram as regras desse jogo, certo? E as regras dizem o seguinte: é um jogo de tiro em primeira pessoa, que você tem armas, uma dessas armas é uma bazuca, você tem veículos, você pode entrar dentro de um veículo, e quando você entra no veículo, você assume o comando dele e não tem mais acesso às armas, você pode sair a qualquer momento do veículo, e a bazuca destrói o veículo. Foi só isso que eles criaram. E aí chegou um jogador e pegou esses 7 elementos, brincou com eles e fez isso aqui. Certo? Vocês concordam comigo que é como se eu tivesse criado uma linguagem e uma gramática dessa linguagem que permitiu que eu desenvolvesse essa história, ou melhor, eu dei as ferramentas para que o jogador desenvolvesse essa narrativa? Você não lembra um pouquinho linguagens formais, autômatos, certo? Linguagem de primeira ordem? Não lembra um pouquinho? Já tiveram essa disciplina ou não, né? Ele criou uma linguagem dentro de um contexto específico, e dentro desse contexto específico que o jogador pode desenvolver uma situação específica. Exatamente, certo? Ele desenvolveu uma linguagem e não um roteiro. Por quê? Porque os jogos, como forma de arte, eles têm uma coisa que nenhuma outra forma de arte tem. Eles não têm uma única forma de narrativa. Ele tem 2 formas de narrativa. A forma de narrativa tradicional, que é aquela em que os textos já estão prontos, né, que são os diálogos dos personagens, as cenas de corte que você vê acontecendo na tela, que a gente chama de slide narrativa embutida, tá? Porque literalmente você está embutindo esses elementos narrativos dentro do jogo. Você está abrindo a engine, você está abrindo a Unreal ou a Godot, e não a Unity. Ninguém aqui vai abrir Unity nunca mais. Deixa essa merda morrer. Vai pegar a Godot, e você vai literalmente embutir, pegar a tabela lá com as falas, e você vai importar para dentro da engine para ela poder exibir lá. Então, literalmente está embutindo dentro do jogo, que é o sentido da narrativa tradicional, mas você tem um tipo de narrativa que só os jogos têm, que é a narrativa emergente, tá? Slide. O que é a narrativa emergente? A narrativa embutida é a narrativa no sentido tradicional, tá? Que tem a ver com textos, vídeos, animações, etc., que já vêm prontas e você só embute dentro do jogo. E aí cabe talvez falar em roteiro, uma escrita literária. Mas a narrativa emergente, que é o grande barato do jogo, ela emerge do gameplay, ou seja, ela surge da interação do jogador com o sistema de jogo. Ela surge do jogador pegando essa linguagem que você criou, essas palavras e essa gramática que você criou, e transformando o jogador, transformando isso numa história. E ela é matéria do game design. Slide. Quanto tempo ainda, Marcos? Tá. Conclua, companheiro, tá ligado? Vamos lá. Então, vou acelerar um pouquinho essa parte. Escrever um roteiro de um jogo, na verdade, slide, é escrever com as regras e mecânicas desse jogo. Tá? Então, isso é um trabalho que vai além do roteirista. Lógico, assim, eu fiz essa provocação para dizer que não existe roteiro de jogo. É óbvio que numa equipe, né, de desenvolvimento de jogos, numa equipe de narrativa, você vai ter coisas que você vai escrever que são roteiros, vamos dizer assim. Você pode escrever o roteiro de uma cena de corte, você vai escrever o roteiro de um diálogo, certo? E esse é um trabalho que é muito similar, sim, ao trabalho de um roteirista de cinema ou de um escritor de contos. Porém, a gente não está escrevendo um livro, nós não estamos escrevendo um filme de cinema. Nós estamos escrevendo uma história que vai ser vivida e não meramente testemunhada, certo? E esse é o papel, pode slide, do design de narrativa, tá? Então, eu até posso me considerar um roteirista de jogo. Eu tenho um grande amigo meu, o Joca, ele foi o designer de narrativa do Lenda do Herói, né, que o Kim citou da Dumativa aqui. Conhecem o Lenda do Herói? Show de bola. Ele foi o escritor do Lenda do Herói. E ele fala uma coisa que não existe roteiro de jogo, existe roteiro no jogo, certo? Que é o que cabe a gente pensar quando a gente está falando da narrativa embutida. Mas o papel de você fazer, do profissional que faz com que o jogo uma história, o ofício de fazer um jogo contar uma história, é o ofício do design de narrativa.
tá? Que é uma subdisciplina do game design, assim como, por exemplo, o level design, certo? Ou seja, não basta você vir do cinema ou da literatura e pensar que você vai escrever uma história para jogo. Sim, claro que você pode, mas não vai ser uma coisa muito refinada, não vai ser algo que se aproveite da linguagem do jogo como um todo, certo? Para você, de fato, contar histórias com jogos, você tem que saber alguma coisa de game design, porque o design de narrativa é uma subdisciplina do game design. O profissional é o designer de narrativa, tá? Que é responsável por fazer o jogo contar uma história através de todos os elementos do jogo. Slide. Se der tempo, eu dou um exemplo disso, tá? Quando a gente está falando design de narrativa dentro da narrativa embutida, ou seja, aquela narrativa tradicional, que você literalmente embute na engine, você tem a ver com, por exemplo, coordenar os elementos embutidos e emergentes do jogo, né? A cena de corte, ela tem que falar uma coisa que o gameplay esteja mostrando, né? Quando você não tem isso, você tem aquela famosa dissonância ludonarrativa, né? Que é Tomb Raider 2013, tem a cena de corte da Lara que acabou de matar a primeira pessoa. Ai, eu matei uma pessoa, meu Deus, eu matei. Cala a cena de corte, volta pro gameplay, ela fala, você sai matando um monte de gente, assim, diretamente, né? Então, existe essa rupturazinha. Essa ruptura pode ser usada de forma muito genial também, tá? É um elemento artístico, como qualquer outro. Equilibrar, dosar a presença dos elementos embutidos. Então, você tá doido pra jogar o jogo, né, Hideo Kojima? Você tá doido pra jogar o jogo e o cara mete 3 horas de cena de corte lá que você não pode pular, é um saco, mal escrita pra cacete, enfim, né? Sintetizar uma direção narrativa para todas as equipes. Você não vai trabalhar sozinho, não é que nem no cinema, que o teu roteirista de cinema é o cara que, né, teoricamente deveria ser o cara pelo qual começa o projeto do filme, né? Você trabalha numa equipe, que vai contribuir para essa narrativa também. A galera que faz o concept de personagens, eles estão criando a narrativa tanto quanto você. Então você tem que ajudar essa coordenação a acontecer, tá? Narrativa não textual, pensar na narrativa narrativa ambiental, no figurino, direção de arte, etc. Tá? Fazer a ponte entre o game design e a contação de história. Slide. Quando a gente fala, tá, algumas das ferramentas que tem para isso, por exemplo, a construção de mundo de personagens, os diálogos, os textos diegéticos, os textos que acontecem dentro da história, né, que o personagem dentro da história está vendo o texto também. Né, textos de interface, cenas de corte, animações, vídeo, dublagem. Quando a gente fala, slide, da narrativa emergente, é basicamente fazer o gameplay em si do jogo contar uma história, tá? Casar mecânicas e narrativas dramatúrgicas. Compor, tá? Da mesma forma que o músico compõe com som e silêncio, é compor ou esculpir com regras e mecânicas no lugar de notas e acordes. Isso significa, na prática, slide, usar mecânicas como metáforas e também usar mecânicas como gramática. Esse é um conteúdo absolutamente gigantesco, slide, então isso não se encerra por aqui. Eu queria fazer até um convite para vocês, que é o seguinte, aqui tem minhas redes sociais, tem o Twitter que morreu, infelizmente, eu tenho que botar o meu Blue Sky aqui, mas isso aqui poderia ser um curso de pós-graduação inteiro, só sobre isso, tá? Então, eu vou fazer um convite a vocês, me procurem nas redes sociais, tá? Troquem uma ideia comigo para a gente poder continuar esse papo, porque realmente, infelizmente, vou ter que encerrar agora. Beleza, gente? É isso. Obrigado. Eu não sei se eu fui suficiente nessa introdução, tem muita coisa para falar aqui, mas é isso. A gente abre a pergunta agora, ainda tem tempo. Agora queria mais uma vez agradecer ao Thiago pela produção, pela explanação, pela disponibilidade de tempo, né, de ter vindo aqui poder falar com a gente também no presencial, e claro, deixar esse material gravado, a gente, Thiago, com todas as postas, né, à disposição para todo mundo. Alguém tem pergunta que quer fazer? Manda abraço. Tu. No fundo. Deixa eu só antes de fazer a pergunta, só para o pessoal poder te ouvir. Vai. Tu vai levar o microfoninho. Só senão o pessoal no online não se apresenta, diz quem você é. Alan, vem para cá, faz a pergunta aqui. Pessoal, Bom dia, me chamo Gabriel. Eu queria saber mais sobre essa parte do roteiro, que você falou que você aprendeu por fora também, tanto pela área de cinema. Eu faço do curso de DI, só que eu tô pensando em pegar algumas matérias de cinema também, tipo, principalmente coisa de roteiro. DI é o quê? Desenho industrial. Show. Aí eu queria saber mais ou menos qual seria uma boa forma de aprender, de pegar conteúdo desse negócio de roteiro e coisa assim no geral. Show de bola. Vou responder para geral, assim, tá? Eu não vou ficar só virado pra você. Então, a melhor forma de se aprender qualquer coisa é fazer essa coisa
várias vezes, tá? Então, assim, uma excelente escola para você aprender a escrever roteiro, especificamente de cinema, é você pegar os roteiros de filmes e ler. Eu tenho um hábito que, às vezes, antes de ver o filme, eu leio o roteiro. Tem muito filme que eu só li o roteiro, nunca vi o filme de fato, tá? Então, isso é um bom exercício. Você só vai ser um bom escritor se você for um bom leitor. Isso aí não tem como fugir, tá? Dentro do estudo específico de roteiro, existe uma disciplina, uma arte que a gente chama de storytelling, ou contação de história. Storytelling é universal, tá? Ele serve tanto para jogo, quanto para filme, quanto para série, quanto para teatro, quanto para literatura. E o storytelling, ele tem certos elementos que vêm de milhares e milhares de anos. Então, só para você ter uma ideia, se amanhã você entrar em um curso de roteiro qualquer, um dos livros que você vai ler nesse curso tem mais de 2.300 anos de idade, que é o curso, é o Poética do Aristóteles. A gente até hoje usa o Poética do Aristóteles como instrumento de aprendizado. A gente usa alguns conceitos de mimesis, a gente usa o conceito da estrutura de 3 atos, tá? Então, você estudar storytelling é um passo importante que vai te preparar para fazer qualquer tipo de contação de história. Você vai ver no storytelling, você vai ver o que são arcos de personagens, o que são beats de roteiro, o que são os atos, o que é uma estrutura de história, como você casa essa estrutura com o arco de um personagem, né? Então, você pode ir por aí. Eu acho que se você for pegar você vai pegar uma matéria ali no IACS, né? Tava pensando em pegar alguma coisa tipo de cinema, até de literatura, para aprender sobre. Tenta ver se tem alguma coisa de roteiro especificamente, tá? E lá eles vão te dar essa orientação. Mas basicamente você vai ter que ler alguns clássicos, por exemplo, tem um livro do Sid Field chamado Manual do Roteiro, que também é nosso beabá, tá? Esse é um livro que você vai ler. Tem o livro Story, do Robert McKee, que é muito legal também. Esse eu tava lendo, só que eu parei no meio. Vou voltar. Eu não curto muito a tradução em português dele, não. Achei meio ruimzinho. Pegou em inglês mesmo? Em inglês é maneiro. Tem o dialogue dele também, que é muito bom, mas aí já é um XP maior. Assim. Primeiro você passa do primeiro boss, aí depois você pega, né? Tem o Anatomy of a Story do Truby, se eu não me engano. Esqueci o nome dele, é John Truby, se eu não me engano. Tem algumas obras assim para você ter mais ou menos uma base do storytelling, tá? Que é, como eu falei, universal. E aí, uma vez que você tem essa base, ler roteiro e escrever, tá? Não tem como fugir muito disso. Mas basicamente, estudar storytelling e ler bastante roteiro de cinema. Tá. Show? Mais alguma pergunta? Querido, eu quero agradecer. Eu não vou deixando realmente uma pergunta por palestra. Quero pedir desculpas por isso, porque a gente, de fato, está com um horário muito, muito, muito estourado. A gente vai começar a próxima palestra do Alan. Quero começar às 11h20 Eu queria mais uma vez, Thiago, muito obrigado por sua disponibilidade. Eu que agradeço essa oportunidade, tá? Desculpa qualquer coisa. Mandem pergunta para mim, falem comigo lá no Instagram, WhatsApp. Show, beleza. Mais tempo mais com os contatos no ar. Tem tudo. Mas é só voltar depois na transmissão, galera. A transmissão é gravada, vai no YouTube, volta na transmissão. O Thiago também tá. Thiago Bapt. Thiago BAPT. Thiago H, óbvio, se não é falsificado. Lógico, se não é falsificado. Não tem nenhum Thiago com TI aqui não, né? Chubom. Show de bola, posso ir do palco? Se tiver também, tá dominado. Show. Obrigado. Gente, obrigado.